E então nós passamos por 3 continentes. Nós passamos por Kanto, Johto e Hoenn. Agora nós vamos entrar para o mundo dos mistérios dos lendários de Sinnoh. Esse continente ele é bastante conturbado porque os seus guardiões são muito poderosos e nós vamos entender um pouquinho deles agora. Primeiro a trindade que nós vamos falar é sobre esses 3 pokémons. Uxie, Mesprit e Zelf. Esses 3 pokémons eles representam o ser humano como um todo. Vocês vão entender assim que eu disser as informações referentes às suas Pokéagendas. Eu vou dar um prêmio em dinheiro para quem adivinhar o tipo desses 3 pokémons. Claro, psíquico. Ó pai, psíquico, psíquico. Então vamos lá. Primeiro, a informação da Pokéagenda de Uxie, e vocês vão entender porque ele tem uma cabeça grande. Quando Uxie voou, as pessoas ganharam a capacidade de resolver problemas. Era o nascimento do conhecimento. Então foi a partir daí que os seres humanos começaram a ser inteligentes. Quando Mesprit voou, as pessoas aprenderam a alegria e a tristeza de viver. Era o nascimento das emoções. Então veio quando Zelf voou. As pessoas ganharam a determinação de fazer as coisas. Era o nascimento da força de vontade. Foi quando o ser humano se tornou proativo. Essas 3 trindades são guardiões dos mistérios de Sinnoh. Possivelmente é o continente dos mais antigos, porque ele mexe com forças místicas e muito antigas. Você pode perceber também que é nesta temporada de Sinnoh onde pokémons que a gente já conheciam evoluem. Ou seja, dentro deste continente há informações místicas e antigas muito poderosas que manifestam-se em outros pokémons. E aqui a gente consegue encontrar um pouquinho mais da raiz do mundo e de nossa criação. Uxie, Mesprit e Zelf não apareceram oficialmente dentro do mundo dos pokémons. Não tiveram nenhum filme, nenhuma determinação para poder dizer. Ash às vezes encontrava vultos perdidos desses pokémons, mas nada assim que mostrasse eles em revelação bastante abrangente para a gente conhecer um pouco da história deles. Porém, é uma das poucas vezes que você vê uma descrição da Pokéagenda que fala não só a história do Pokémon, como a função dele de existir. Agora nós estamos chegando perto ao ápice dos mais poderosos lendários que já existiu no mundo dos Pokémons. Vamos falar agora de Dialga, o Pokémon dragão metálico. Não me pergunte por que dragão metálico, sendo um cachorro, né? Um quadrúpede aí, uma forma meio lobo, meio cachorrão, sendo um dragão metálico. A informação da Pokéagenda desse Pokémon é muito foda. Ele diz que ele é um Pokémon lendário de Sinnoh. Vá, é mesmo? Diz que o tempo flui de acordo com as batidas de seu coração. Então se ele estiver empolgado, se ele levar um susto, tiver uma disparada ali no coração, fudeu, né? Tudo vai fluir mais rápido. É mais ou menos por aí. Brincadeiras à parte, Dialga ele é o representante direto do tempo e mexe com toda essa informação dentro do universo dos Pokémons. Logo após isso, a gente também tem o Pokémon rival dele nessa temporada, mas a gente já fala um pouquinho mais do Dialga. Ele é muito poderoso, rajadas, que é o Timer Roar que ele pode soltar, pode devastar montanhas. Mais uma vez aparece uma equipe que quer roubar, né, o poder de Dialga para poder controlar o tempo, Pororó, toda essa confusão toda, né? Que o Saga conhece muito bem essa equipe galáctica. E Dialga aparece no Pokémon Filme 10, Pesadelos de Darkrai. Nós vamos falar agora sobre Palkia, o Pokémon que mexe com o espaço. A Pokéagenda diz que ele é um Pokémon lendário de Sinnoh e disse que o espaço torna-se mais estável a cada respirada de Palkia. Esses dois eles também têm uma espécie de código genético implantado dentro deles, que um tem que odiar o outro. Palkia tem que odiar Dialga e assim vice-versa.
No começo do filme 10 mostra os dois numa treta muito louca, até que um dos dois fica machucado, que no caso seria o Palkia, e por ele ficar machucado, começa a acontecer distorções dentro do espaço. Ambos os dois Pokémons eles são muito agressivos, como não possuem dicção nem fala humana como alguns lendários têm, eles não se entendem mesmo. Tem também um lendário que toma parte desses outros dois. É que nesta região de Sinnoh é descoberto vários lendários da origem dos tempos e da vida dentro do mundo. Então nós já sabemos que Dialga é o senhor do tempo, sabemos agora que Palkia é o regente e o guardião do espaço, né, dentro do espaço útil, e agora nós vamos aprender um pouco mais de outros ancestrais lendários Pokémons que também mexem com a origem da vida na Terra, e aí depois a gente vai fechar com o mais foda de todos os Pokémons. Então agora nós vamos falar sobre Heatran, um Pokémon do tipo Metal Fogo. Esse seria a verdadeira intenção de Groudon ao existir, né? Heatran é bastante resistente por causa do sistema do corpo dele, e as manchas que aparecem em seu corpo é devido ao seu grande calor, que é o que diz na Pokéagenda. A informação referente a ele ser do tipo magma é bastante aderente ao sistema do jogo, onde ele aparece em regiões bastante vulcânicas, onde também você precisa de uma espécie de pedra de magma para tentar reativar o poder de Heatran para que ele apareça para você e assim capturá-lo. Uma parte da qual eu não gostei de Heatran é em sua aparição no filme Pokémon 13. Heatran ele é usado como um Pokémon convencional, principalmente para montaria. Aí você fala, porra, o cara é lendário do magma. O corpo dele é quente pra caralho. Como é que alguém senta em cima desse bicho? Boa pergunta. Mas enfim, deixando esses fakes, essas coisas tristes de lado, Heatran não tem muita história, porque não há nenhum tipo de filme ou informações extras dele dentro do próprio jogo. Apenas isso. Finalmente nós achamos um lendário exclusivo. Nós temos o Entei, que é o lendário Guardiões dos Vulcões. Groudon representa a Terra e agora sim, Heatran é o lendário do Magma. Regigigas, ele é o mestre de todos os outros Regis. Lembra que comentamos sobre o Regice, Registeel e Regirock? Exatamente. Repare no peito de Regigigas, ele possui 6 círculos que representam esses 3 Pokémons. Aqui na Pokéagenda também fala bastante sobre isso. Diz que o corpo dele assemelha-se muito a uma montanha de gelo especial, rochas e magma. Por ser um titã, ele foi criado unicamente para fazer a locomoção dos continentes. Então, se o mundo hoje do Pokémon ele tem aquela fisionomia continental, foi Regigigas que espalhou aqueles continentes daquela forma. Ele que fez toda essa distribuição. O tipo de Regigigas é normal, ele é um grande titã e você percebe que até as árvores ficam pequenas perto dele. Regigigas ele aparece exclusivamente no filme do Pokémon 11, onde aparece também Giratina. Regigigas ele é despertado por causa da confusão que Giratina criou, saindo de sua dimensão paralela vindo para nós. Mas isso já vou explicar mais falando sobre o próprio Giratina. E agora vem Giratina, todo grandão, cinza, preto. Esse Pokémon, ele é fantasma, ele é do tipo fantasma, e adivinha? Psico? Não, quase, não é psico não, é a nova moda, dragão. Lembra que eu disse que havia uma trindade de grandiosos titãs Pokémons dentro do continente de Sinnoh? Então, eles são Dialga, regente do tempo, Palkia, regente do espaço, e Giratina, regente da dimensão alternativa. O que acontece? De acordo com a Pokéagenda de Giratina, ele era muito violento, ele foi banido pelo deus dos Pokémons, foi criada uma dimensão alternativa que reflete e gerencia o tempo e espaço da nossa dimensão, aonde o Giratina ele é o guardião. E aí nós temos também uma coisa muito legal. Lembra no começo que eu falei que os Anos eles vinham de uma dimensão paralela e que até então não se tinha conhecimento? Exatamente, é a dimensão onde o Giratina toma conta. Lá moram os Anons e eles também conseguem fazer esse teleporte de lá para cá, se tornando Pokémons raros e difíceis de se compreender em formas de letras.
Mas então é isso. Essa história, fechamos aqui sobre a trindade do Pokémon de Sinnoh. E agora vamos passar a algumas outras informações referentes aos outros lendários de Sinnoh que ainda não acabaram. Olha que linda! Agora nós temos a Cresselia. É um Pokémon muito bonito, guardião da lua crescente, muito foda, muito linda, poderosa. E adivinha qual é o tipo dela? Desta vez ela é psíquica. A Cresselia, ela é muito interessante porque ela é a guardiã dos sonhos dentro do mundo dos Pokémons. Mas eu vou explicar isso melhor. Na Pokéagenda nada muito revelador. Diz que em noites de lua, ao redor do trimestre, a aurora que de sua cauda ela se estende e ondula seu corpo lindamente. Uau, que coisa, né? Praticamente uma Miss do mundo dos Pokémons. A Cresselia, ela é guardiã dos sonhos. Isso explica facilmente, tanto que existe um Pokémon que é mais ou menos como se fosse o rival dela, é o Darkrai. Darkrai ele mexe com os pesadelos. Sendo assim, a Cresselia ela é justamente a parte boa dos sonhos, os sonhos bons, né? Os sonhos em geral. No anime, a Cresselia, se eu não me engano, ela aparece bem pouco, em um ou outro episódio assim, que explica um pouco dela. Não tem filme, não tem nada que fale mais sobre a Cresselia. Manaph. O que é Manaph? Manaph é um Pokémon aquático. Só isso! Exatamente. Manaph ele é um patético, ridículo do caramba, onde na Pokéagenda diz que ele nasce com um poder maravilhoso que permite que ele vincule com qualquer tipo de Pokémon. E aí nós temos também um Pokémon chamado Phione. Percebem a semelhança? Exato. Manaph, além de ser um príncipe do mar, ele é o primeiro lendário que se reproduz. Fantástico. Ele se reproduz com qualquer Pokémon, Bernal? Não. Apenas com o dito o comedor oficial dos Pokémons. É isso mesmo. Manaph é um príncipe, Phione é príncipe do príncipe, e na Pokéagenda de Phione diz que ele deriva em mares quentes. Ele sempre retorna ao local onde nasceu, não importa o quão longe isso possa estar. Não tem nenhuma outra informação aparente sobre esses dois Pokémons, não foram populares, sabe-se muito pouco sobre eles, tá? Porque você tem o grande criador do mar, a pessoa que rege as marés e as correntes do mar, e Manaph, ele podia ser, sei lá, guardião da onda, sei lá, do foda-se, não interessa, mas não, ele é só um príncipe do mar. Diz que ele é príncipe do mar, é a lenda dele, é essa, a história dele acabou, graças a Deus. Eu não quero falar sobre o Manaph porque ele é um Pokémon lendário que só de olhar pra ele e a Phione eles me irritam, porque eles não têm função nenhuma, foram criados acho que só pra completar o catálogo, pra fechar o limite de Pokémons que eles precisavam criar para aquela temporada, é só. E agora vem um best-seller, Darkrai. Este Pokémon lendário, ele é muito interessante porque ele é só do tipo Dark. Acabaram seus dragões e os psíquicos, graças a Deus. Darkrai, ele tem essa cara, essa fisionomia maligna, anti-herói, demoníaca, ele parece o capeta. No filme em que ele aparece, que é o 10º filme, ele é bem sorrateiro, ele fica nas sombras, ele observa as pessoas, entendeu? E na Pokéagenda isso faz jus. Diz assim: para se proteger, ele aflige aqueles em a sua volta com pesadelos. No entanto, isso significa que eles não realmente os machuquem. Mas Darkrai, apesar de ter essa fisionomia toda maligna, ele também não é desse feitio. Ele possui um bom coração, tanto que ele faz uma amizade com um ser humano no filme, e ele mostra essa lealdade total. Então a gente pode colocar que Darkrai ele é um guardião, ele é o guardião das sombras e é o lendário dos pesadelos, enquanto Cresselia concede ao mundo dos Pokémon sonhos bons e agradáveis. Quem estiver perto de Darkrai, ou quem sabe nem tão perto, possa ter pesadelos, e é isso que Darkrai representa no mundo dos Pokémons.
Então vamos para mais um Pokémon fofinho da temporada. Mais um. Outro. Mais um aqui. Só que esse é bem mais da hora. Shaymin é do tipo grama apenas. E ele também possui uma forma. Ele consegue mudar de forma. Quando o Shaymin está coberto de coragem, ele muda para a Sky Form, que ele se torna alado grama. Shaymin, ele é um Pokémon bastante tímido, porém bastante arrogante e presunçoso. Como a gente sabe, porque no filme ele possui uma telepatia de dicção humana. Nas informações referentes à Pokéagenda, nada muito revelador. Diz que as flores, quando as flores do corpo dele eclodem, elas desabrocham, significa que Shaymin está cheio de sentimentos de carinho e gratidão. Ele também é guardião da purificação. Qualquer informação de poluição de ar, por exemplo, ele absorve essa poluição e exala ar puro, né? Ele consegue tirar contaminação de plantas também. É como se ele fosse o guardião. Enquanto o Celebi de guarda florestal, passando e viajando entre as árvores, digamos que o Shaymin ele é protetor, guardião, né, das plantas, dos campos floridos, etc., fazendo com que a vida e a manutenção dessas plantas elas continuem eternamente. Aqui também a gente consegue fazer a identificação que não existe só um Shaymin. Existem vários para fazer essa tarefa árdua e complicada ao redor do mundo. No filme em específico, Shaymin ele é envolto e desenvolvido a Scarform dele para proteger o mundo dos ataques de Giratina. É essa a função então de Shaymin, fazer a purificação dos campos floridos e fazer a manutenção da natureza no geral, de forma superficial, e enquanto muda para Scarform para defender então a concepção da coragem dentro de si. Haha, agora vem um Pokémon Mamilos para vocês, bastante polêmico. Ele se chama Arceus. Esse cara é do tipo normal apenas, porém o que ele representa no mundo dos Pokémons é praticamente tudo. Na Pokéagenda diz que ele surgiu a partir de um ovo num lugar onde não havia nada, e então ele moldou o mundo. Exatamente, meus queridos. Arceus é o deus dos Pokémons. Arceus tem uma habilidade corpórea muito boa, onde ele pode se tornar qualquer tipo. Exatamente. Existem plates no jogo, pequenas placas antigas com inscrições de cada tipo de Pokémon. Água, fogo, lutador, voador, psíquico, fantasma, dragão e lá. Assim que você atraca uma dessas placas em Arceus, ele se torna aquele tipo de Pokémon. Então, para você distinguir qual é o tipo do Arceus do qual você esteja enfrentando, por exemplo, prestar atenção na coloração do seu corpo, olhos e aquele chifre que fica em volta do seu corpo. É isso que vai mostrar que se ele está mudando de tipo. No filme de Arceus é muito interessante porque ele muda de tipo a qualquer hora. Então, no momento que você dá um ataque aquático nele, ele muda-se para a forma aquática, para o ataque não surtir efeito, e aí ele se torna um tipo elétrico, por exemplo, e contra-ataca. Então, isso torna Arceus praticamente indestrutível, por exemplo, no anime. Ele é o deus dos Pokémons, ele pode manipular as formas deles, etc. E Arceus, ele é o grande criador. Ele é o grande criador de todas as vidas do Pokémon. Então nós temos o Arceus como deus dos Pokémons e Mew como um pequeno Jesus dos Pokémons. E assim, eu vou contar para vocês mais ou menos como funciona a história e a hierarquia dentro do mundo dos Pokémons, para você agora dar uma liga e conseguir entender tudo o que eu falei. Aqui, dentro da história do Pokémon, primeiro então veio o Arceus, que nasceu do nada, né? Digamos assim, que ele nasceu desse ovo, criou o mundo. Depois que ele criou o mundo, ele fez seu filho Mew, que é como se fosse o Jesus que ele disse. Mew criou outras formas de vida junto com o Arceus. Um deles foi o trio que passei para vocês, que foi Uxie, Mesprit e Ezreal, que criaram o espírito da humanidade, que é o conhecimento,
a ação e os sentimentos, né? Depois disso, Arceus ele criou Giratina, porém Giratina, como foi um filho muito rebelde, digamos assim, ele o isolou em uma dimensão alternativa e colocou 2 Pokémons para guardar uma espécie desse portal, que foi Dialga e Palkia. A criação do tempo e do espaço ao redor do mundo, fazendo com que tudo pudesse ser gerenciado de forma mais fácil. Porém, o mundo estava inabitado e não tinha nenhum tipo de forma aparente. E aí que foi criado todos os continentes, que foi Hoenn, Johto, Kanto, Arquipélago Laranja, Sinnoh e etc. E agora também o continente de Unova, que é o novo que a gente vai falar. E depois disso foi criado Grandum e Kyogre, regentes da Terra e do Mar. Juntamente com esses dois, Arceus criou o seu guardião da atmosfera, que foi Rayquaza. E depois disso, cada lendário criava sua própria repartição. Então nós definimos que Kyogre criou Manaphy, Manaphy cria Phione, Kyogre cria um regente, que seria o Lugia, Lugia cria Zapdos, Moltres e Articuno. E assim começa essa reprodução, essa base de criação dos Pokémons, mostrando essa hierarquia. Então no topo a gente tem o Mew e Arceus, obviamente Arceus acima de Mew, que foi o grande criador das coisas. Por isso Mew, ele é sempre mencionado, ele é sempre visto como um Pokémon foda. Nada mais é do que ele é um filho direto, uma criação direta de Arceus. E é por isso que a gente fica mais curioso agora com o Mew, né? E essa é toda a hierarquia que os jogos do Pokémon eles criaram até então, chegaram até Deus dos Pokémons, que é Arceus. E agora em Unova a gente vai ver uma nova leva aí de Pokémons lendários, né? Que a gente para a gente poder entender. Mas nada, obviamente eles não criaram nada mais poderoso que Arceus. Porque como é que você vai criar algo mais poderoso que o Deus daquele mundo? Ficaria inviável, não teria como você perderia fácil o controle. Você tem que ter o ponto inicial. Nós temos o Arceus. E a partir de então eu achei que Pokémon fosse terminar, porque eles criaram o Deus dos Pokémons, então não tem nada acima deles. Mas não teve problema, eles criaram outras formas de continuar criando lendários e tal, mas sem subir além de Arceus. Então aí não tem problema. Então agora a gente vai falar um pouco desses novos lendários que acho que pouco de vocês conhecem, ou que pelo menos os que jogaram aí as novas versões Black e White.